Muito antes da Bíblia ser finalizada, existia um livro que contava uma história diferente. Uma história de anjos, conhecimento proibido, e um mundo que não era o mesmo. O livro de Enoque já foi amplamente lido por comunidades antigas. No entanto, com o tempo, foi banido e esquecido pela maioria. Mas e se sua remoção não foi um acidente? Este texto antigo fala de seres celestiais expulsos dos céus, de um conhecimento que a humanidade nunca deveria possuir e de uma história humana que difere do que nos foi ensinado. Neste documentário, exploramos o banido Livro de Enoque e por que muitos dizem que ele guarda a verdadeira história da humanidade. O livro de Enoque é um dos textos mais incomuns e debatidos do mundo antigo. Embora muitas vezes falado como um único livro, na verdade, há 3 escritos diferentes com este nome. Primeiro Enoque, segundo Enoque e terceiro Enoque. Cada uma dessas obras foi escrita em um período distinto, em uma região diferente, e reflete um contexto religioso e histórico único. Quando as pessoas hoje se referem ao livro de Enoque, quase sempre querem dizer o primeiro livro de Enoque. É o mais antigo, o mais longo e, de longe, o mais conhecido dos 3. Os outros 2 livros, segundo Enoque, também conhecido como Enoque eslavo, e terceiro Enoque, ou Enoque hebraico, foram escritos séculos depois. Eles seguem diferentes tradições teológicas e não são sequências diretas, embora compartilhem certos temas. O primeiro Enoque é um antigo texto religioso judaico. É escrito na voz da figura bíblica de Enoque, um homem brevemente mencionado no livro de Gênesis. A obra afirma apresentar visões e conhecimentos revelados a Enoque antes do grande dilúvio, oferecendo insights sobre segredos divinos que estavam ocultos da maioria da humanidade. O livro é considerado um exemplo de literatura apocalíptica, um gênero que era comum entre os escritos judaicos do século III a.C. ao século I d.C. Neste estilo de escrita, um indivíduo ou líder escolhido recebe conhecimento secreto de uma fonte divina, muitas vezes através de visões, guias angelicais ou jornadas a lugares celestiais. Esses escritos não eram para ser histórias casuais. Em vez disso, eles visavam revelar verdades sobre o universo, sobre a justiça e sobre o fim dos tempos. Embora o livro se apresente como escrito pelo próprio Enoque, estudiosos modernos concordam que ele não foi o verdadeiro autor. Na verdade, o primeiro Enoque é o que se conhece como uma obra pseudepigráfica. Este termo se refere a escritos que são falsamente atribuídos a figuras históricas ou religiosas famosas. A palavra pseudepígrafa vem do grego pseudes, que significa falso, e epigrafian, que significa inscrever. No mundo antigo, não era incomum que escritores desconhecidos usassem o nome de uma figura respeitada para dar à sua obra mais autoridade e peso espiritual. Assim, embora o livro de Enoque afirme ser autobiográfico, é melhor compreendido como uma construção literária edificada em torno do personagem de Enoque. O verdadeiro autor ou autores permanecem desconhecidos. É provável que vários escritores tenham contribuído para diferentes partes do texto ao longo do tempo, cada um adicionando novas ideias enquanto mantinha a mesma voz narrativa. A idade do livro aumenta sua importância. Estudiosos estimam que as partes mais antigas do primeiro Enoque foram escritas entre março e fevereiro a.C.,
durante o período conhecido como Segundo Templo na história judaica. Outras seções podem ter sido adicionadas ao longo do século seguinte, com as porções mais recentes datando de cerca de 100 a.C. Isso coloca o livro entre os primeiros exemplos de escrita apocalíptica judaica e mostra que seus temas estavam sendo desenvolvidos muito antes do surgimento do cristianismo. Originalmente, o texto foi muito provavelmente escrito em aramaico ou hebraico, que eram as principais línguas usadas pelas comunidades judaicas daquela época. Nenhuma versão hebraica completa sobreviveu, mas fragmentos escritos em aramaico foram encontrados em séculos posteriores. A versão completa do primeiro Enoque que existe hoje sobreviveu em Ge'ez, a antiga língua litúrgica da Etiópia. Por essa razão, é frequentemente chamado de Livro Etíope de Enoque. Tornou-se parte do cânon bíblico oficial da Igreja Ortodoxa Etíope e ainda é considerado escritura sagrada por essa comunidade. No entanto, na maioria das tradições judaicas e cristãs, o livro nunca foi incluído no cânon oficial e não é reconhecido como parte da Bíblia. O texto completo do primeiro Enoque está dividido em 5 seções principais, cada uma com um foco e estrutura específicos. São elas: o livro dos vigilantes, o livro das parábolas, o livro astronômico, o livro das visões de sonho e a epístola de Enoque. Essas divisões foram provavelmente escritas em épocas diferentes por autores distintos. No entanto, juntas, elas formam uma única narrativa que afirma revelar o que Enoque viu e aprendeu antes que o mundo fosse transformado pelo dilúvio. A figura de Enoque aparece apenas brevemente na Bíblia, mas seu legado se expandiu muito além dos poucos versículos que o mencionam. No livro de Gênesis, Enoque é listado entre os primeiros patriarcas, descendentes de Adão pela linhagem de Sete. Ele aparece em Gênesis 5, um capítulo que traça a genealogia de Adão a Noé. A maioria das figuras neste capítulo é descrita em um padrão direto e claro. Eles viveram um certo número de anos, tiveram filhos e depois morreram. Mas a entrada de Enoque quebra esse padrão. Gênesis 5:24 oferece uma declaração marcante. Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou. Este breve versículo tem capturado a imaginação dos leitores por séculos. Ao contrário dos outros na genealogia, a vida de Enoque não termina com a frase, e ele morreu. Em vez disso, o texto nos diz que ele foi levado por Deus. Enoque também é notado por sua longevidade e tempo de vida. De acordo com Gênesis, ele viveu 365 anos, embora isso seja muito mais curto do que as vidas de outros patriarcas antediluvianos. O número em si pode carregar um significado simbólico, pois espelha o número de dias em um ano solar. Algumas tradições posteriores interpretaram isso como um sinal da conexão de Enoque com a ordem cósmica, ou o conhecimento celestial, embora tais ideias não sejam declaradas diretamente no texto bíblico. Enoque é identificado como o bisavô de Noé, tornando-o um elo importante na linhagem que leva à história do dilúvio. Seu filho, Matusalém, teria vivido 969 anos, o que é a vida mais longa registrada na Bíblia. Embora a Bíblia ofereça apenas algumas frases sobre Enoque, elas são suficientes para marcá-lo como uma figura especial. Ele é uma das apenas 2 pessoas em toda a Bíblia hebraica que se diz ter sido levada por Deus sem morrer.
O outro é o profeta Elias que, de acordo com o segundo livro de Reis, foi levado ao céu em um redemoinho. Esses eventos raros levaram escritores posteriores a ver ambos os homens como tendo acesso único ao reino divino. Com o tempo, o papel de Enoque cresceu muito além do que o livro de Gênesis descreve. Em tradições judaicas e cristãs posteriores, ele passou a ser visto não apenas como um homem que andou com Deus, mas como um profeta, um visionário e até mesmo um escriba do céu. Nos primeiros anos do cristianismo, este texto foi citado diretamente no Novo Testamento. A Epístola de Judas, uma breve carta encontrada perto do fim da Bíblia cristã, inclui uma citação que se refere a Enoque pelo nome. Em Judas 1, versículos 14 a 15, o autor escreve: Enoque, o sétimo depois de Adão, profetizou sobre eles: Eis que o Senhor vem com milhares e milhares de seus santos para julgar a todos. Esta passagem espelha de perto o conteúdo encontrado na seção do primeiro Enoque, conhecida como o Livro dos Vigilantes. É um dos exemplos mais claros de como os primeiros escritores cristãos estavam familiarizados com este texto e consideravam sua mensagem significativa. Este uso inicial não se limitou a Judas. Vários pais da igreja primitiva, incluindo figuras como Justino Mártir, Irineu, Tertuliano e Orígenes, também fizeram referência ao primeiro Enoque em seus escritos. Algumas dessas referências eram positivas, vendo o livro como uma fonte de insights sobre angelologia, cosmologia e julgamento. Outros, no entanto, expressaram cautela ou discordância com suas ideias. Ainda assim, o fato de tais figuras discutirem o livro mostra que o primeiro Enoque era um texto conhecido e debatido nos primeiros séculos da era cristã. Com o tempo, no entanto, o status do livro começou a mudar. Pelos séculos IV e V, o cristianismo dominante começou a se afastar de escritos apócrifos que não faziam parte do cânon bíblico em desenvolvimento. Líderes e concílios da igreja trabalharam para definir os limites da escritura. Livros que antes eram influentes, mas careciam de aceitação generalizada em todas as regiões, começaram a desaparecer do uso regular. O primeiro Enoque estava entre eles. Na época de figuras como Cassiano e teólogos bizantinos posteriores, o livro ainda era mencionado, mas raramente lido. Havia desaparecido da vida intelectual e litúrgica principal da igreja. Na tradição judaica, o livro foi igualmente deixado de lado, e a literatura rabínica do período clássico é notavelmente silenciosa sobre o assunto. Há algumas evidências que sugerem que esse silêncio pode ter sido deliberado, parte de um esforço mais amplo para distanciar os ensinamentos judaicos de textos associados a grupos místicos ou apocalípticos anteriores. Apesar deste longo período de ausência na Europa e no Oriente Próximo, o livro de Enoque não desapareceu completamente. No século XV, rumores sobre a sobrevivência do livro começaram a reaparecer na Europa. Estudiosos e exploradores que tiveram contato com a igreja etíope relataram que uma versão do livro de Enoque ainda estava em uso por lá. No final dos anos 1400, o filósofo italiano Giovanni Pico della Mirandola afirmou ter adquirido uma cópia do livro. Mais tarde, em meados dos anos 1500, o estudioso francês Guillaume Postel relatou que o clero etíope considerava o livro canônico. Essas referências esparsas despertaram uma curiosidade renovada entre teólogos e humanistas europeus, que há muito estavam interessados em descobrir partes perdidas ou esquecidas das escrituras antigas.
Muitos ficaram intrigados com o fato de que este texto antigo sobreviveu apenas na Etiópia, e frequentemente perguntam o porquê. A resposta reside na história. Quando o cristianismo começou a crescer pela Europa e pelo Oriente Médio, rapidamente foi moldado pela Igreja Romana, e mais tarde, por concílios eclesiásticos que definiram quais livros pertenciam à Bíblia. Mas a Etiópia seguiu um caminho diferente. Adotou o cristianismo cedo, por volta do século IV, mas permaneceu isolada da influência romana e bizantina. Como resultado, a Igreja Etíope manteve tradições, escrituras e costumes mais antigos, que foram posteriormente alterados ou abandonados em outros lugares. Isso permitiu que ela preservasse textos que desapareceram em outras partes do mundo. Ainda assim, nenhuma cópia física do livro estava disponível no Ocidente. O livro de Enoque permaneceu mais lenda do que documento, conhecido por referências secundárias, mas ainda não totalmente redescoberto. Isso mudou dramaticamente no século XVIII, graças aos esforços de um explorador escocês chamado James Bruce. Em 1773, após passar vários anos viajando pela Abissínia, a atual Etiópia, James Bruce retornou à Europa com 3 manuscritos completos do primeiro Enoque, escritos em ge'ez. Uma cópia foi doada à Biblioteca Bodleiana em Oxford, outra à Biblioteca Real da França, e a terceira, Bruce manteve em sua coleção pessoal. A significância desta descoberta foi enorme. Após mais de 1000 anos de obscuridade, o texto completo do livro de Enoque havia sido recuperado. No entanto, o impacto da descoberta de Bruce não foi imediato. Os manuscritos que ele trouxe de volta permaneceram em grande parte intocados por estudiosos por várias décadas. Somente no início do século XIX, o trabalho acadêmico sério sobre o livro começou. Em 1821, a primeira tradução para o inglês do texto, em ge'ez, foi publicada por Richard Lawrence, um orientalista e professor de hebraico em Oxford. Sua tradução foi baseada em um dos manuscritos de Bruce, abrigados na Biblioteca Bodleiana. Embora revisões posteriores melhorassem seu trabalho, a tradução de Lawrence abriu as portas para o estudo moderno do primeiro Enoque e introduziu o texto a um público mais amplo na Europa. Ao longo do século XIX, estudiosos de toda a Europa produziram traduções e comentários adicionais. Edições alemãs, latinas e francesas se seguiram, cada uma contribuindo para o crescente interesse na literatura apocalíptica antiga. No final do século, o primeiro Enoque havia tomado seu lugar entre os documentos-chave, estudados por aqueles que exploravam as origens do pensamento bíblico e da teologia cristã primitiva. Um segundo grande desenvolvimento ocorreu em meados do século XX, com a descoberta dos manuscritos do Mar Morto. Entre 1948 e 1956, equipes arqueológicas desenterraram milhares de manuscritos antigos em cavernas perto de Qumran, ao longo da costa ocidental do Mar Morto. Entre esses pergaminhos estavam 11 fragmentos aramaicos do primeiro Enoque. Estas não eram cópias tardias ou traduções da era cristã, mas versões antigas do texto que datam de pelo menos o século II a.C. A descoberta desses fragmentos foi um ponto de virada. Demonstrou que o primeiro Enoque não era uma falsificação medieval ou uma tradição etíope isolada, mas uma parte genuína da antiga literatura judaica. Os textos aramaicos confirmaram que o livro tinha raízes profundas no pensamento apocalíptico judaico primitivo, e que provavelmente foi composto e usado por comunidades judaicas bem antes do surgimento do cristianismo. Estudiosos agora tinham evidências de que o primeiro Enoque fazia parte do mundo cultural e religioso mais amplo, que moldou tanto o Novo Testamento quanto os manuscritos do Mar Morto.
A primeira seção do primeiro Enoque, conhecida como o Livro dos Vigilantes, é talvez a parte mais conhecida e amplamente estudada de toda a obra. Compreendendo os capítulos 1 a 36, ela apresenta uma narrativa dramática e muitas vezes perturbadora que tenta explicar a origem do mal no mundo. De acordo com este texto, um grupo de 200 anjos chamados vigilantes foi enviado à Terra para observar a humanidade. O termo vigilante vem da palavra aramaica eorim, que significa aqueles que estão acordados, ou aqueles que observam. Esses seres não eram anjos comuns. Eles foram designados para atuar como guardiões e supervisores enviados para cumprir uma missão divina, para observar o mundo humano, não para interferir nele. Mas, com o tempo, seu papel começou a mudar. O livro dos vigilantes narra que os vigilantes ficaram fascinados com os humanos que deveriam observar. Em particular, eles desenvolveram desejo por mulheres humanas. Sob a liderança de um anjo chamado Samiazá, os vigilantes tomaram uma decisão coletiva de descer do céu e tomar esposas para si. Este ato marcou o início de sua rebelião. Eles se uniram por juramento e desceram sobre o Monte Hermon, onde começaram sua união com mulheres humanas. Esses relacionamentos proibidos levaram ao nascimento de um novo tipo de ser, os Nefilins. Os Nefilins, de acordo com o texto, eram gigantes. Eles eram poderosos, violentos e destrutivos. Sua presença trouxe caos ao mundo. Consumiram não apenas o que os humanos podiam fornecer, mas eventualmente se voltaram contra as próprias pessoas. Algumas versões da história até sugerem que os Nefilins começaram a devorar animais uns aos outros e, finalmente, seres humanos. À medida que a violência se espalhava, a humanidade clamou aos céus, e o clamor foi ouvido. Mas os pecados dos vigilantes não terminaram com o ato de procriação. De acordo com o livro de Enoque, sua rebelião continuou de uma forma muito mais insidiosa, através da transferência de conhecimento, que nunca foi destinado aos seres humanos. Isso marca uma das afirmações mais controversas em todo o texto, especialmente quando vista de uma perspectiva moderna. O livro sugere ainda que os vigilantes compartilharam conhecimento sagrado e secreto com a humanidade. Eram habilidades e ciências que eram consideradas proibidas, porque eram ou muito poderosas, muito perigosas, ou espiritualmente muito corruptoras. Estas não eram vistas como ciências normais ou inofensivas. O livro de Enoque as descreve como artes e conhecimentos proibidos, que deveriam ser compartilhados lentamente e apenas com permissão divina. Em vez disso, os vigilantes deram esse conhecimento aos humanos muito cedo e sem orientação. Este ato, segundo o texto, prejudicou o crescimento natural da civilização humana. Causou confusão, orgulho e caos. O que parecia sabedoria era, na verdade, corrupção. A linha entre o bem e o mal, entre o céu e a terra, tornou-se indistinta. Embora para alguns a ideia de que humanos antigos receberam conhecimento dos céus possa parecer inverossímil, existem artefatos tão avançados para sua época que a ciência moderna ainda luta para explicá-los. Esses objetos e artefatos fora de lugar desafiam nossas suposições sobre o que as civilizações antigas eram capazes e levantam questões sobre de onde seu conhecimento realmente veio. Um exemplo notável é o mecanismo de Anticítera, descoberto em um naufrágio na costa da Grécia em 1901. A princípio, parecia ser nada mais do que um pedaço corroído de bronze.
Mas décadas depois, pesquisadores perceberam que era um dispositivo incrivelmente complexo, uma forma de antigo computador analógico. Feito há mais de 2000 anos, ele podia prever eclipses solares e lunares, rastrear as posições de corpos celestes e até mesmo contabilizar anos bissextos, usando um sistema de engrenagens precisamente projetadas. Nada parecido apareceria no registro histórico por pelo menos 1000 anos. Sua precisão astronômica é tão exata que os estudiosos ainda debatem como tal tecnologia poderia ter existido no mundo antigo. Alguns se perguntam se esse conhecimento se alinha com o que o livro de Enoque descreve como segredos celestiais, dados muito cedo. Outro artefato curioso é a chamada Bateria de Bagdá, uma série de vasos de barro encontrados no Iraque e datados de aproximadamente 200 a.C. Cada um contém um cilindro de cobre e uma haste de ferro, e quando preenchido com um líquido ácido, o dispositivo pode produzir uma pequena carga elétrica. Enquanto alguns argumentam que foram usados para simples galvanoplastia, nenhuma evidência conclusiva apoia isso. O fato de que povos antigos podem ter construído um dispositivo elétrico funcional muito antes da descoberta formal da eletricidade é, no mínimo, chocante, como muitos apontaram. Para alguns essa ideia faz sentido. Em tempos antigos, as pessoas não deveriam saber muito sobre as estrelas, planetas ou calendários complexos, mas de alguma forma elas sabiam. Um exemplo famoso é o alinhamento das pirâmides de Gizé com a constelação de Órion. Esse nível de precisão usando estrelas, que teria exigido astronomia avançada, parece impossível para aquela época. Alguns pesquisadores perguntam: de onde veio esse conhecimento? Poderia ser que os povos antigos foram ensinados por seres que não eram inteiramente humanos? O que se seguiu, de acordo com o livro de Enoque, foi um ato dramático de intervenção divina. Vendo o caos desencadeado na terra, Deus respondeu enviando um grupo de poderosos arcanjos para restaurar a ordem. Cada um recebeu uma tarefa específica. Uriel foi instruído a avisar Noé sobre o dilúvio iminente. Rafael foi ordenado a prender Azazel, o anjo que havia ensinado conhecimento proibido, e lançá-lo no deserto, cobrindo-o com rochas pontiagudas até o julgamento final. Miguel foi enviado para confrontar os vigilantes restantes, enquanto Gabriel foi encarregado de destruir os Nefilins, a prole violenta de anjos e humanos. Os anjos rebeldes que lideraram a descida foram aprisionados profundamente sob a terra, em um lugar chamado Tártaro. O Tártaro é retratado não como um conceito vago, mas como um local real e aterrorizante onde espíritos rebeldes abundam em correntes e completa escuridão. O que é especialmente interessante é que este nome Tártaro é emprestado diretamente da mitologia grega. Na antiga crença grega, o Tártaro era a parte mais profunda do submundo, um lugar onde deuses e monstros derrotados eram aprisionados. Por causa disso, alguns estudiosos argumentam que a ideia em Enoque foi influenciada pelo pensamento grego. Eles a veem como uma mistura de crenças judaicas e helenísticas. Mas, independentemente de sua origem, muitos acreditam que este conceito pode ter contribuído para a rejeição do livro de Enoque. Na teologia judaico-cristã, o inferno é frequentemente descrito em termos abstratos, um estado de separação de Deus, e não um local físico. O Tártaro, contudo, sugere que seres espirituais podem ser julgados e confinados. Isso desafia a ideia de que anjos são imateriais e imunes a punições, tornando-o profundamente controverso.
Quanto aos Nefilim, sua destruição foi total, sua corrupção e derramamento de sangue haviam poluído a terra sem reparo. Em resposta, Deus declarou que o mundo seria limpo por um grande dilúvio, um julgamento que muito se assemelha à história bíblica de Noé. Para muitos leitores, esta história preenche lacunas da narrativa tradicional de Gênesis. Os versículos misteriosos em Gênesis 6:1 a 4, que brevemente mencionam os filhos de Deus e os Nefilim, recebem contexto mais completo em Enoque. Ao fazer isso, o livro dos vigilantes oferece uma explicação para as origens do mal. Nesta versão da história, o mal não é simplesmente o resultado da desobediência humana. É o produto de uma rebelião celestial, que introduziu desordem no céu e na terra. Também fornece um pano de fundo para o dilúvio e apresenta a ideia de que o sofrimento humano foi resultado da interferência de seres superiores, não apenas do pecado. Alguns estudiosos apontaram as implicações teológicas deste texto. Se levado a sério, ele desvia o foco da falha moral dos humanos e o coloca nas ações de seres celestiais. Esta interpretação pode ter sido muito controversa para autoridades religiosas posteriores, o que pode ajudar a explicar por que o livro não foi incluído no cânon. Há também aqueles que sugerem que esta porção de Enoque representa um capítulo perdido da história humana. Para eles, a história dos vigilantes e sua influência na civilização antiga não é só mito, mas um reflexo simbólico de um tempo em que a humanidade experimentou um súbito e misterioso aumento de conhecimento, algo que sociedades antigas atribuíam a seres divinos ou celestiais. Mas quer se veja como teologia, mito ou alegoria, o livro dos vigilantes apresenta um relato convincente da rebelião divina e suas consequências. Oferece uma visão do mundo onde reinos celestiais e terrenos estão conectados e onde o destino humano é moldado não só por nossas escolhas, mas também pelas decisões daqueles que observam de cima. Se pensarmos bem, ideias semelhantes ainda existem hoje. Muitas pessoas continuam a acreditar em forças invisíveis que influenciam nossas vidas, seja através do destino, karma ou equilíbrio cósmico. A ideia de que ações reverberam no tempo, que escolhas, humanas e divinas, têm efeitos duradouros, permanece parte de como explicamos o mundo. Sob essa luz, a antiga narrativa dos vigilantes pode não estar tão distante do pensamento moderno quanto parece. Além disso, a ideia de seres divinos descendo dos céus e interagindo com a humanidade não é exclusiva de Enoque. De fato, histórias semelhantes aparecem em culturas de todo o mundo, muitas delas desconectadas umas das outras pelo tempo e geografia. Esses mitos antigos frequentemente falam de deuses, seres celestiais ou gigantes que desceram à Terra e moldaram o curso inicial da história humana. Na antiga mitologia suméria, os Anunnaki eram figuras poderosas descritas como vindas do céu. Algumas versões sugerem que tiveram um papel direto na formação da humanidade, ou até mesmo na miscigenação com humanos. Essas histórias vêm da Mesopotâmia, uma das civilizações mais antigas, e mostram semelhanças impressionantes com os vigilantes de Enoque.
A mitologia grega também fala de uniões divinas e humanas. Os titãs e gigantes eram seres de imenso poder, muitos deles nascidos das interações entre deuses e mortais. Alguns teriam se rebelado contra os deuses e foram punidos no submundo, paralelos que ecoam o destino dos vigilantes caídos. Na tradição nórdica, os Jotun eram seres gigantes, opostos aos deuses de Asgard. Nem sempre maus, eram vistos como forças caóticas e indomáveis, semelhantes em espírito aos Nefilim. Essas lendas podem diferir em nomes e detalhes, mas compartilham uma estrutura comum. Seres de além do mundo humano interferem em seu desenvolvimento, através de uniões proibidas ou da transmissão de conhecimento secreto. Alguns estudiosos veem isso como evidência de uma memória ou arquétipo compartilhado. Outros acreditam que fortalece a ideia de que o livro de Enoque reflete mais que mito, que registra eventos lembrados em várias culturas sob diferentes nomes. Somando-se a essa perspectiva há relatos de evidências físicas, alegações de que restos de gigantes foram descobertos em várias partes do mundo. Essas descobertas são às vezes descartadas ou esquecidas, mas levantam questões sobre a possibilidade de que as histórias dos Nefilim estejam enraizadas na realidade. Em 1819, no Rancho Lompoc, na Califórnia, um grupo de soldados teria desenterrado um esqueleto humano maciço. Os restos teriam mais de 3,6 metros de altura e estavam cercados por artefatos incomuns, conchas esculpidas, ferramentas de pedra e símbolos misteriosos. Mais impressionante, o esqueleto foi descrito com uma fileira dupla de dentes. Quando tribos locais começaram a atribuir significado espiritual à descoberta, os restos foram rapidamente reenterrados sob ordem das autoridades. Embora a história seja difícil de verificar, ela foi repetida em várias fontes ao longo dos anos. Outro relato impressionante vem de West Hickory, Pensilvânia, em 1870. Segundo o Oil City Times, trabalhadores que escavavam na região de exploração de petróleo teriam descoberto o que descreveram como os restos de um gigante. Sob camadas de terra, teriam encontrado um capacete de ferro enferrujado e uma espada maciça com mais de 2,7 metros. Mas o que se seguiu foi ainda mais surpreendente: a descoberta de um esqueleto estimado em quase 5,5 metros de altura. O relatório descreveu os ossos como brancos e bem preservados, com dentes intactos e, incomumente, todos seriam duplos. Os restos teriam sido encontrados 3,6 metros abaixo de um monte, o que, se verdade, poderia sugerir uma antiguidade significativa. Um dos exemplos modernos mais convincentes vem da África do Sul. Em Mpumalanga, surgiram fotos de um grande esqueleto com características exageradas, ossos grossos, um crânio maciço e o que parecia ser uma pegada humana impressa em rocha sólida. A pegada em si media mais de 90 centímetros. Embora céticos aleguem que as imagens foram alteradas ou mal interpretadas, testemunhas oculares insistem que a descoberta foi real, antes de ser discretamente removida da vista. No Peru, um vídeo viral capturou o que pareciam duas figuras gigantes paradas no topo de uma montanha remota. Ao compará-las com a paisagem circundante, observadores estimaram sua altura em pelo menos 3,6 metros. Ninguém conseguiu explicar como as figuras chegaram ao local ou o que eram. Alguns espectadores acreditam que são sinais de que gigantes ainda podem existir hoje, talvez escondidos em cavernas remotas,
redes subterrâneas, ou o que alguns chamam de terra interior. Um relato mais recente veio do Colorado em 2024. 2 caminhantes fotografaram, sem saber, uma figura maciça agarrada a uma encosta de montanha. Quando revisaram a imagem mais tarde, a criatura parecia ter mais de 6 metros. Enquanto alguns pensam que era uma formação rochosa ou uma ilusão, outros acreditam que pode fazer parte de um crescente número de avistamentos inexplicáveis ligados a seres antigos. Embora nenhum desses relatos tenha sido confirmado com certeza, muitos os veem como possível evidência que apoia a história encontrada em Enoque. Para essas pessoas, os relatos de gigantes e estranhos esqueletos antigos sugerem que Enoque pode não ter estado descrevendo puro mito. Em vez disso, eles acreditam que o livro poderia estar relembrando seres reais, criaturas que uma vez viveram na Terra, mas desde então desapareceram ou foram escondidas. A segunda seção principal de Enoque é conhecida como o Livro das Parábolas, abrangendo os capítulos 37 a 71. Embora o termo parábolas possa sugerir histórias morais curtas, o conteúdo aqui é diferente. Estas não são parábolas no sentido encontrado nos ensinamentos de Jesus, mas sim visões apocalípticas e revelações simbólicas sobre o julgamento divino. Esta porção do texto introduz uma das figuras mais convincentes de toda a literatura judaica antiga, um ser messiânico referido como o eleito, o justo e, mais notavelmente, o Filho do Homem. De acordo com a narrativa, Enoque recebe essas visões após ser levado aos reinos celestiais. De lá, ele é mostrado o que acontecerá no fim dos dias, quando a justiça será feita e uma nova era começará. Nessas parábolas, o Filho do Homem não é simplesmente um símbolo da humanidade. Ele aparece como um ser divino, pré-existente e oculto com o Altíssimo desde antes do mundo começar. Apenas os justos podem vê-lo. Ele é o escolhido para trazer justiça à terra, derrotando governantes corruptos, superando forças espirituais sombrias e restaurando a paz aos fiéis. Sentado ao lado do Senhor dos Espíritos, um título usado para Deus em todo o texto, ele recebe honra e adoração de todos os que habitam na terra. Esta visão espelha de perto o que mais tarde se tornaria conceitos fundamentais na teologia cristã. Em particular, traça paralelos impressionantes com passagens encontradas no Novo Testamento. Nos Evangelhos, Jesus frequentemente se refere a si mesmo como o Filho do Homem. Essa auto-identificação intrigou muitos na época, mas quando comparada à linguagem de Enoque, torna-se mais clara. O Filho do Homem em Enoque é divino e humano, pré-existente, mas revelado no tempo, um juiz, um salvador e um portador de sabedoria. O capítulo 48 do Livro das Parábolas descreve explicitamente esta figura messiânica como aquele em quem a sabedoria habita, aquele que traz luz às nações e aquele que será adorado por todos os povos. Seu nome é conhecido antes que o sol e as estrelas fossem feitos. Ele é, na visão de Enoque, a própria fonte de retidão e esperança. Essas descrições ecoam escritos cristãos posteriores, particularmente no Evangelho de João, que fala da palavra, o Logos, estando com Deus no princípio e depois vindo ao mundo. No relato de Enoque, o eleito não age sozinho. Ele é cercado por seres angélicos que desempenham papéis específicos. Miguel, Rafael, Gabriel e Fanuel recebem responsabilidades distintas.
Sua presença reforça a estrutura da ordem divina, com o Filho do Homem no centro, sentado em um trono de glória. O livro das parábolas também fala de um julgamento final. Nesta visão, o Filho do Homem preside o tribunal do céu. Livros são abertos, as ações de todas as pessoas são reveladas, e o julgamento é proferido. Os ímpios, juntamente com as forças espirituais rebeldes, são derrubados. Os justos, no entanto, são elevados e recebem vida eterna em paz e luz. Este julgamento afeta não apenas a humanidade, mas também os céus e a terra, sinalizando uma renovação completa da criação. Importante, esta visão não se foca apenas na punição. O Filho do Homem também oferece um período de arrependimento antes do julgamento. Ainda há tempo, é dito a Enoque, para que até os piores pecadores se arrependam. Mas uma vez que o dia final chega, o tempo da misericórdia termina. Esses temas levantaram questões significativas para estudiosos e teólogos. Por que um texto judaico pré-cristão descreve tão claramente uma figura tão semelhante ao Messias cristão? Enoque estava vendo algo que seria cumprido em Jesus de Nazaré? E se sim, por que este livro, tão explícito em sua visão messiânica, não está incluído no cânon bíblico judaico ou cristão? Alguns acreditam que a resposta reside em sua própria clareza. O livro das parábolas não insinua, nem sugere. Ele declara que um divino Filho do Homem aparecerá, trará julgamento e reinará em glória. Ele fala de adoração, ressurreição e renovação cósmica, de formas que escritos cristãos posteriores desenvolveriam mais plenamente. Para os primeiros seguidores de Jesus, essas palavras teriam confirmado sua crença em sua missão divina. Mas para outros, isso pode ter sido muito direto, muito alinhado com a teologia cristã emergente para permanecer nas escrituras aceitas. Isso levou alguns a sugerir que o livro das parábolas foi removido, ou talvez nunca aceito, porque se alinhava muito de perto com as afirmações cristãs sobre Cristo. Entre as 5 sessões principais de Enoque, uma se destaca por seu profundo foco nos céus. Conhecida como o livro astronômico ou o livro dos luminares celestiais, esta parte do texto descreve o movimento do Sol, da Lua e das estrelas, e revela algo notável sobre as pessoas que o escreveram. Em sua essência, este livro apresenta um calendário solar composto por 364 dias. O ano é dividido em 4 estações iguais, cada uma com 91 dias. Cada estação inclui 3 meses de 30 dias, seguidos por um dia extra para manter o equilíbrio. Isso criou um ciclo perfeito. 52 semanas em um ano, cada semana começando numa quarta-feira, o mesmo dia, segundo Gênesis, em que Deus criou as luzes no céu. Este calendário era diferente do sistema lunar usado pelos sacerdotes de Jerusalém, que seguia as fases da lua. Os autores do calendário de Enoque acreditavam que o deles era mais antigo, puro, divinamente dado pelo próprio anjo Uriel. Eles o viam não só como uma forma de medir o tempo, mas como uma estrutura sagrada destinada a alinhar a vida na Terra com a ordem dos céus. Mas o que torna isso ainda mais intrigante é o nível de conhecimento por trás disso. O livro astronômico descreve como o Sol viaja por portões celestiais ao longo do horizonte, aberturas imaginárias onde nasce e se põe ao longo do ano. Ele fala de mudanças na duração do dia, fases da lua e alterações no céu,
com surpreendente precisão, para um texto tão antigo. Mas como pessoas há mais de 2000 anos sabiam tanto sobre os céus? Segundo este texto, seu entendimento veio dos próprios céus. Mas, de uma perspectiva histórica, sugere que civilizações antigas tinham maneiras de observar e interpretar o universo que só recentemente começamos a redescobrir. Uma das ideias centrais no livro astronômico é que os humanos não estão separados do cosmos, somos parte dele. Assim como o Sol, a Lua e as estrelas seguem padrões, nós também seguimos. Os autores antigos acreditavam que os ritmos da natureza estavam ligados ao nosso próprio bem-estar físico e espiritual, e de muitas maneiras, a ciência moderna está começando a concordar. Tomemos, por exemplo, os ritmos circadianos, os relógios internos em nossos corpos que seguem um ciclo de 24 horas. Esses ritmos regulam nosso sono, nossos hormônios e até nossa temperatura corporal. A glândula pineal, enterrada profundamente em nosso cérebro, ativa-se em resposta à escuridão. Ela libera melatonina, dizendo-nos quando dormir. Este processo é impulsionado não pela invenção humana, mas pelo nascer e pôr do sol. Exatamente o tipo de conexão entre vida e luz descrito no livro de Enoque. Milhares de anos atrás, os escritores de Enoque podem não ter conhecido a palavra melatonina, mas entenderam que o tempo era sagrado e que viver bem significava viver em harmonia com as estrelas. Eles não estavam tentando controlar a natureza, estavam tentando segui-la. Essa visão de mundo é muito diferente da nossa. Hoje, frequentemente vemos o tempo como algo a gerenciar, manipular ou conquistar. Construímos calendários digitais, horário de verão e fusos horários. Mas as pessoas por trás do livro astronômico acreditavam que o tempo era um presente destinado a nos guiar. Através das visões de Enoque, vemos uma civilização que construiu sua vida em torno dos ritmos celestiais. Eles acordavam, plantavam, colhiam e celebravam de acordo com as estrelas. Esta perspectiva também explica sua rejeição à astrologia. No livro astronômico, a astrologia, a tentativa de prever o destino humano a partir das estrelas, é considerada perigosa. É descrita como um dos ensinamentos proibidos dados pelos anjos caídos. Embora as estrelas tivessem significado, seu propósito era ensinar reverência, não dar aos humanos poder sobre o destino. Após o livro astronômico, a próxima seção de Enoque é conhecida como o Livro dos Sonhos. Composto por duas visões, este texto fornece não apenas insight espiritual, mas também um relato alegórico abrangente da história humana e israelita. A segunda visão, frequentemente referida como o Apocalipse animal, destaca-se como uma das narrativas simbólicas mais impressionantes de toda a literatura antiga. Composta em algum momento do século II a.C., provavelmente durante ou logo após a revolta macabeia, esta visão reconta a história do mundo desde a criação até uma futura era messiânica. A narrativa se abre com uma imagem simples, mas poderosa, um touro branco, representando Adão, o primeiro homem. Dele nascem mais animais brancos, cada um simbolizando seus descendentes justos. Mas essa ordem é rapidamente interrompida. Um bezerro vermelho aparece representando Abel, seguido por um bezerro preto, Caim, cujo ato de violência introduz corrupção moral no mundo. Este uso simbólico da cor continua ao longo da visão: branco para pureza, vermelho para sangue, e preto para pecado e decadência espiritual.
À medida que a visão progride, gerações humanas inteiras e eventos bíblicos são transformados em forma animal. Ovelhas passam a representar os fiéis de Israel. Carneiros são nomeados como seus líderes, enquanto lobos, leões e ursos simbolizam impérios estrangeiros e exércitos invasores. Anjos são retratados como humanos, supervisionando os rebanhos, enquanto os caídos, que transgridem seus papéis divinos, aparecem como bestas monstruosas, devorando as ovelhas. O que é notável nesta visão não é só seu conteúdo, mas seu método. Ao contar a história da humanidade através da lente dos animais, o autor ou redator do Livro dos Sonhos consegue universalizar a narrativa. Como A Revolução dos Bichos de George Orwell, escrita mais de 2 milênios depois, esta visão usa imagens não humanas para comentar questões humanas: poder, traição, justiça divina e destino coletivo. Não é uma fábula simples, é uma história teológica codificada em símbolos destinados a transcender o tempo e a cultura. O Apocalipse animal não apenas ecoa a história conhecida, ele a reformula. Eventos como a escravidão egípcia, o Êxodo, a construção do Templo de Salomão, o exílio na Babilônia e a ascensão do movimento macabeu são todos retratados através de simbolismo vívido e em camadas. As ovelhas vagueiam, são caçadas, são enganadas por pastores cegos, uma imagem que se torna uma crítica clara à liderança corrupta. 70 desses pastores, provavelmente representando supervisores angélicos ou nacionais, são eventualmente julgados por Deus por falharem em sua incumbência e são lançados em um abismo de fogo. Perto do fim da visão, um novo touro branco nasce. Muitos interpretam isso como uma referência a uma figura messiânica, um líder temido e reverenciado por todas as criaturas da terra. A visão culmina na transformação de todos os animais. Eles se tornam touros brancos novamente, puros e restaurados, simbolizando um mundo renovado. Esta nova era é de justiça e paz, onde a ordem divina é finalmente restaurada. Assim, o Livro dos Sonhos também sugere que a história não é aleatória. É guiada, julgada e, em última análise, redimida. O sofrimento e a corrupção da humanidade são resultado de disrupção cósmica e seres divinos. Isso desafia as suposições modernas sobre as origens da vida e da civilização. A teoria evolucionista explica o desenvolvimento biológico. A teoria do Big Bang descreve o surgimento do tempo e da matéria. Mas para muitos, esses arcabouços não respondem totalmente a questões mais profundas. Por que estamos aqui? Por que existe o mal? Por que as civilizações surgem e caem em padrões que parecem morais em vez de aleatórios? O Livro dos Sonhos oferece uma resposta antiga. Ele sugere que a história humana não é apenas uma sequência de eventos, mas um drama moral escrito nos céus. Nesta história, o tempo tem significado, os símbolos importam e a supervisão divina nunca desaparece. Mesmo quando as ovelhas estão dispersas e seus pastores falham, o Senhor das Ovelhas observa, lembra e prepara uma restauração. Esta visão, parte apocalíptica, parte histórica e parte teológica, reflete uma cosmovisão rara nos tempos modernos. É um mundo onde eventos cósmicos e terrenos se espelham, onde a alegoria não é só literatura, mas verdade. Nessa perspectiva, o Apocalipse animal é mais que uma recontagem poética do passado de Israel. É um mapa do destino humano.
A seção final do livro de Enoque é chamada de Epístola de Enoque. Diferente das visões anteriores que falam em símbolos e alegorias, esta parte parece mais pessoal e direta. Parece uma carta, não apenas para o filho de Enoque, Matusalém. Muitos estudiosos creem que Enoque falava através do tempo, oferecendo avisos e sabedoria àqueles que viveriam muito depois de sua era, talvez até a nós. Esta seção inclui ensinamentos sobre bem e mal, justiça e punição, e o destino final do mundo. Descreve o caminho da retidão como um cheio de luz, enquanto o caminho do pecado leva à escuridão. Enoque deixa claro que esses dois caminhos não são apenas escolhas pessoais, eles moldam o próprio mundo. Ele exorta seu filho e outros a viver com honestidade, compaixão e humildade. Mas talvez a parte mais intrigante desta seção seja o que os estudiosos chamam de Apocalipse das Semanas. Nesta parte, Enoque divide a história humana em 10 semanas simbólicas, não semanas literais de 7 dias, mas períodos de tempo ou eras. As primeiras 7 semanas descrevem eventos que já eram passados quando o livro foi escrito. Elas cobrem momentos-chave na história sagrada, a Era da Retidão, os dias de Noé, o tempo de Abraão e a entrega da lei a Moisés. O que torna isso tão fascinante é que várias dessas semanas simbólicas parecem se alinhar com eventos reais. Por exemplo, uma das semanas posteriores fala de um tempo em que uma casa será queimada com fogo. Muitos creem que isso é uma referência à destruição do segundo templo em Jerusalém, no ano 70 d.C. Outra semana descreve a ascensão de líderes pecaminosos que oprimem os justos, algo que muitos conectam com a perseguição de crentes primitivos ou até regimes totalitários de séculos mais recentes. Mas a 10ª e última semana é diferente. Ela ainda não aconteceu completamente, pelo menos não de acordo com muitas interpretações. Esta semana inclui uma série de eventos poderosos, a exposição de sistemas corruptos, a queda de governantes perversos, a chegada do julgamento final e a criação de uma terra renovada onde a justiça reinará. Na 7ª parte desta semana final, Enoque diz que um novo céu aparecerá e que haverá semanas sem número e um tempo de paz eterna. Se esta visão for precisa, então estamos agora vivendo à sombra daquela semana final, e se assim for, o futuro poderá trazer tanto grande turbulência quanto grande esperança. Alguns pesquisadores acreditam que Enoque pode ter conhecido mais do que apenas a verdade religiosa. Eles argumentam que a precisão de algumas previsões sugere algo mais profundo, possivelmente conhecimento transmitido de tempos ainda mais antigos. Existe uma teoria de que, muito antes da história registrada, civilizações avançadas existiram. Muitos acreditam que essas civilizações foram varridas por grandes desastres, deixando apenas vestígios para trás. Poderia Enoque ter sido uma das últimas vozes a carregar sua memória? Sítios como Göbekli Tepe, na Turquia moderna, parecem apoiar essa ideia. Construído por volta de setembro, muito antes da invenção da escrita ou da roda, este sítio antigo mostra sinais de planejamento avançado e vida espiritual complexa. Outro exemplo são as misteriosas ruínas subaquáticas perto de Yonaguni, Japão. Alguns pesquisadores acreditam que estas podem ser remanescentes de cidades perdidas. Essas descobertas desafiam a ideia de que a história só começou com o Antigo Egito ou a Mesopotâmia. E se houvesse pessoas, talvez milhares de anos antes, que entendiam as estrelas, construíam grandes monumentos e observavam os céus em busca de sinais, assim como Enoque fez.
Histórias de civilizações perdidas como Atlântida podem não ser apenas mitos. Segundo o filósofo grego Platão, Atlântida era uma cultura poderosa e avançada que caiu em ruínas devido ao orgulho e à ganância. Muitos agora acreditam que isso pode ser um aviso envolto em alegoria, um espelho do que poderia nos acontecer. Assim como Atlântida desapareceu, e se a mensagem de Enoque for um aviso final de um mundo já destruído uma vez? Em uma de suas últimas mensagens, Enoque fala sobre seu filho e as gerações que se seguiriam. Ele escreve sobre um tempo em que o mal surgiria, mas também quando a verdade brilharia novamente. Ele fala de um futuro em que aqueles que sofrem por fazer o que é certo serão finalmente recompensados. Se isso for verdade, então o livro de Enoque não é apenas uma escritura antiga ou mitologia perdida. Pode ser um mapa do próprio tempo, um mapa que mostra de onde viemos e para onde podemos estar indo. O livro de Enoque, como vimos até agora, apresenta uma narrativa poderosa e multifacetada que desafia as histórias convencionais e nos convida a reconsiderar o papel da humanidade no cosmos. No entanto, muitos que exploram a verdadeira história da humanidade não esquecem os outros dois livros enoquianos, como peças espalhadas de um quebra-cabeça. 2 Enoque e 3 Enoque podem ajudar a completar um quadro que um Enoque sozinho não pode revelar totalmente. Enoque, às vezes referido como o Livro dos Segredos de Enoque, sobrevive apenas em manuscritos eslavos da Igreja Antiga, sugerindo que provavelmente foi preservado dentro das tradições cristãs orientais. No entanto, estudos linguísticos indicam que pode ter sido originalmente escrito em grego, e talvez ainda antes em hebraico ou aramaico. Isso situa suas origens num espaço histórico complexo, possivelmente nas comunidades judaicas do Egito, ou no mundo helenístico mais amplo, em algum momento entre o primeiro século antes de Cristo e o primeiro século depois de Cristo. Em suas páginas 2, Enoque oferece um relato íntimo da jornada de Enoque através de múltiplos níveis do céu após ser levado por Deus. Esses céus estão cheios de mistérios, reinos angélicos, registros de atos humanos e os lugares flamejantes de julgamento. Mas um dos elementos mais notáveis neste livro é o nascimento e a exaltação de Melquisedeque. Ao contrário da Bíblia, onde Melquisedeque aparece brevemente e sem antecedentes, 2 Enoque descreve seu nascimento como milagroso, nascido de uma mãe morta, criado por anjos e, finalmente, separado como sacerdote, sem linhagem humana. Esta narrativa sugere intervenções divinas através das gerações e a existência de indivíduos escolhidos para preservar o conhecimento sagrado. O que 2 Enoque parece sugerir é que Enoque não foi simplesmente removido do mundo como uma nota de rodapé em Gênesis. Pelo contrário, sua partida foi uma transição para um papel superior, um que continuou a influenciar a ordem espiritual da criação. Dessa forma, o livro preenche uma lacuna narrativa entre a queda da humanidade e sua restauração profetizada. Implica que a transformação de Enoque não foi o fim de uma história, mas o início de uma responsabilidade sagrada. Séculos depois, outro texto surgiria, adicionando mais uma camada ao mistério. 3 Enoque, escrito em hebraico durante o início do período medieval, é um produto do misticismo judaico pós-templo. Profundamente conectado à tradição esotérica conhecida como misticismo da Merkaba, este livro explora carros divinos, palácios celestiais e as complexas hierarquias de seres angélicos. Aqui, Enoque reaparece, mas como o arcanjo Metatron.
Nesta forma elevada, Enoque é retratado como o mais alto dos anjos, superado apenas por Deus. Ele recebe um trono, um novo nome e acesso aos mecanismos internos do próprio céu. De muitas maneiras, este retrato completa o arco que começou em Gênesis. Um homem que outrora caminhou com Deus é agora parte da hierarquia divina, servindo como escriba do céu e um conduto entre a vontade divina e a história humana. O que torna 3 Enoque especialmente fascinante é como ele reflete uma cosmovisão que vê os mundos material e espiritual profundamente interligados. Os autores deste texto e aqueles que o preservaram não viam a transformação de Enoque como uma verdade profunda sobre o destino da humanidade. Para eles, os seres humanos não estavam no topo da evolução, como o pensamento moderno poderia sugerir, mas faziam parte de uma longa jornada repleta de ciclos de ascensão, queda, julgamento e renovação. Esses livros também refletem uma mentalidade que estava muito mais sintonizada com as realidades cósmicas do que tendemos a estar hoje. Civilizações antigas acreditavam que o próprio tempo se movia em padrões repetitivos. Muitos acreditavam que a história não era uma linha reta, mas sim uma espiral, uma sucessão de eras que começavam, declinavam e terminavam, apenas para recomeçar. Dentro desse ciclo, a queda de civilizações, talvez até épocas inteiras como a Atlântida, serviam como alertas para os que viriam depois. Se o primeiro Enoque nos mostra o problema, a corrupção da criação e a queda dos anjos, então o segundo e o terceiro Enoque oferecem vislumbres da solução. Eles sugerem que o plano de Deus sempre incluiu um remanescente, um fio oculto de verdade preservado através de homens justos como Enoque, Melquisedeque e talvez outros desconhecidos para nós. E através desses textos, esse fio se estende até os nossos dias. Mas quando o livro de Enoque foi removido da Bíblia, e o mais importante, por quê? Para responder a isso, precisamos analisar o processo lento e complexo pelo qual as autoridades religiosas decidiram quais livros eram escritura oficial e quais não eram. Isso não aconteceu da noite para o dia. Levou séculos. Na tradição judaica, os livros que eventualmente se tornaram parte da Bíblia hebraica ou do Antigo Testamento foram coletados e debatidos ao longo de um longo período de tempo. No primeiro século depois de Cristo, a maioria das comunidades judaicas havia concordado com um conjunto central de textos sagrados, mas o livro de Enoque não estava entre eles. Embora fosse amplamente lido e respeitado por alguns grupos, especialmente aqueles que viviam perto do Mar Morto, ele foi deixado de fora. Uma possível razão é que não foi escrito em hebraico como muitos outros textos sagrados, mas provavelmente em aramaico. Outra razão é que seu autor, Enoque, viveu antes da época de Moisés, o que dificultava sua inserção no arcabouço legal e profético sobre o qual o cânon judaico foi construído. No cristianismo primitivo, as coisas eram ainda mais complicadas. Diferentes comunidades cristãs usavam diferentes coleções de escrituras. Algumas incluíam o livro de Enoque. De fato, era conhecido e citado por muitos escritores cristãos primitivos. Um exemplo claro é a Epístola de Judas no Novo Testamento, que cita diretamente uma profecia encontrada em Enoque. Isso mostra que alguns dos primeiros cristãos o viam como um texto importante e até inspirado. Mas, com o tempo, à medida que a igreja crescia e se tornava mais organizada, os líderes começaram a decidir quais livros deveriam ser incluídos na Bíblia oficial. Isso não era apenas sobre a verdade espiritual, era também sobre unidade,
A igreja queria criar uma mensagem clara que todos os cristãos pudessem seguir. Esse processo chegou a um ponto de virada nos séculos IV e V. Concílios da Igreja foram realizados para finalizar o cânon bíblico. O Concílio de Laodiceia, por volta de março, foi um dos primeiros a listar quais livros foram aprovados para leitura pública. Mais tarde, os concílios de Hipona em março e Cartago em março confirmaram listas semelhantes. Em todos esses concílios, o livro de Enoque não foi incluído. Depois disso, o livro começou a desaparecer do cristianismo dominante. Não era mais lido nas igrejas. Não era copiado por escribas. Eventualmente, na Europa e no Oriente Médio, ele caiu no esquecimento. Por mais de 1000 anos, foi quase completamente esquecido, mencionado apenas de passagem por estudiosos e teólogos que já não tinham acesso ao texto completo. Mas para a maior parte do mundo, sua ausência por tanto tempo apenas reforçou a ideia de que nunca foi realmente destinado a fazer parte da Bíblia. Então, por que foi proibido? Algumas explicações baseiam-se em preocupações históricas e teológicas. Uma razão é que o livro de Enoque é o que os estudiosos chamam de texto pseudepígrafo. Isso significa que foi escrito sob o nome de alguém famoso, neste caso, Enoque, mas não foi realmente escrito por ele. Esta era uma prática comum no mundo antigo, mas para as autoridades eclesiásticas posteriores, levantou questões sobre a autenticidade. Se Enoque não o escreveu de fato, ainda poderia ser confiável? Outra razão é o conteúdo do livro. O primeiro Enoque está repleto de visões, anjos e avisos apocalípticos. Ele descreve a queda de seres celestiais, a corrupção da humanidade e a chegada de um julgamento final. Esses temas eram muito diferentes da teologia mais estruturada que estava se formando na igreja primitiva. Alguns líderes podem ter visto o livro como muito místico ou muito especulativo. Não se encaixava na nova e mais clara mensagem de salvação e doutrina que eles estavam tentando construir. Uma das partes mais debatidas do primeiro Enoque é a história dos vigilantes. Anjos que desceram à terra, tomaram esposas humanas e criaram uma raça de gigantes, chamados Nefilins. Essa ideia vem de alguns versículos misteriosos em Gênesis, mas Enoque a expande com grande detalhe. Na igreja primitiva, muitos pensadores como Justino Mártir e Irineu aceitaram essa história e a usaram para explicar a origem do mal. Mas com o tempo, essa visão mudou. No século V, teólogos influentes como Agostinho de Hipona começaram a argumentar que os anjos não poderiam ter corpos físicos e, portanto, não poderiam ter filhos com humanos. Ele propôs uma interpretação diferente de que os filhos de Deus em Gênesis eram, na verdade, humanos, da linhagem justa de Sete. Essa nova leitura tornou-se a visão dominante no cristianismo. Como resultado, a história contada em Enoque passou a ser vista como incorreta ou até perigosa. Além dessas razões teológicas, há outra ideia. O livro de Enoque desafia a própria estrutura da autoridade religiosa. Em suas páginas, Enoque não é um sacerdote, nem um profeta de Israel, e nem alguém que segue rituais do templo. Ele é um forasteiro e um homem antediluviano que anda com Deus, recebe visões e é levado ao céu sem morrer. Ele fala com anjos, vê os segredos do universo e retorna para avisar a humanidade. Em tradições posteriores,
Ele até se torna o anjo Metatron, superado apenas por Deus. Para alguns, isso era demais. Se Enoque pudesse acessar o conhecimento divino sem fazer parte de nenhuma instituição, o que isso significaria para sacerdotes, templos ou concílios da igreja? O livro oferecia uma conexão direta entre o céu e a terra, uma que contornava completamente a religião organizada. Há também uma teoria de que o livro de Enoque não foi removido porque era falso, mas porque estava muito próximo de algo verdadeiro. O livro descreve uma versão da história humana que é mais antiga, mais sombria e mais misteriosa do que a que nos é ensinada. Ele fala de seres antigos, que deram à humanidade conhecimento proibido. Ele fala de prisões cósmicas e julgamento não apenas para humanos, mas para anjos. Ele sugere que o mal começou nos céus e caiu na terra. Para alguns, essa explicação faz um sentido desconfortável. Ela preenche lacunas deixadas abertas pela Bíblia. Ela responde a perguntas que ainda são debatidas hoje. Se o livro de Enoque tivesse sido aceito na Bíblia, teria mudado a forma como vemos tudo, desde a criação, a salvação, até a batalha entre o bem e o mal. Talvez seja por isso que foi excluído. Mesmo hoje, o livro de Enoque permanece um dos textos mais misteriosos já escritos. Descartado, esquecido e redescoberto, ele fala de um mundo muito mais antigo e estranho do que somos ensinados a imaginar. Para alguns, é um mito. Para outros, é um projeto para o futuro. Seja o que for, a maioria dos historiadores concorda que o livro de Enoque é uma chave para entender as origens da religião, e uma verdade que nunca foi perdida, apenas oculta. Se esta verdade ressoa com você e desperta suas próprias perguntas ou teorias, compartilhe-as nos comentários. E se você acredita que mais pessoas deveriam descobrir os segredos do livro de Enoque, curta o vídeo e ajude a espalhar a palavra. Para ir ainda mais fundo e vivenciar a história completa, assista ao filme completo do livro de Enoque a seguir. Mantenham suas mentes abertas e até nos encontrarmos novamente.